Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. Pro vídeo de hoje, eu quero fazer algo que eu não costumo fazer aqui, que é um vídeo que vai ficar datado. Calma, pelo amor de Deus, não sai ainda. Deixa eu me explicar, pois a intenção aqui é boa. Pois como vocês podem estar vendo pelo título abaixo, esse é um vídeo sobre as melhores cartas budget de Universes Beyond atualmente, levando em conta todas as coleções, não Secret Lair inclusive. Todas as cartas aqui são não reprints, são cartinhas difíceis de serem impressas, né? Entrando naquela categoria que tem sido popularmente conhecida como a nova lista reservada, pois afinal é complicado por questões de acordo econômico, né, monetário, a Wizards pegar esses personagens e trazê-los de volta para o nosso mundo. E por mais que ela possa até adaptar essas cartas, igual vai acontecer agora com Homem-Aranha no Arena, é meio difícil correr atrás do prejuízo com o tanto de carta que tá saindo. Logo, vale a pena realmente ficar de olho nas cartinhas boas de Universes Beyond enquanto elas ainda estão por um preço acessível. Ou seja, a princípio, essa parece uma premissa de vídeo muito boa, trazendo aqui cartas que têm valor agregado maior e que crescem a sua coleção com qualidade. O que talvez te leve a pensar aonde que tá o problema e por que eu acho que esse vídeo pode ficar um pouquinho mais datado que o normal. Que eu acho que é algo que se dá por conta de dois fatores principais. Primeiro, pois vídeo de cartas budget já tem uma tendência a não se manterem atualizados. Raras são as ocasiões onde você vê um vídeo desse tipo e as cartas baratinhas de 2 anos atrás ainda estão todas baratas. Algumas com certeza vão ter subido. E o segundo motivo é que isso aqui é Universes Beyond. Logo, essas cartas estão a um hype de distância de se tornarem eternamente caras. Exemplo simples aqui, porém hipotético, não tô falando de nenhuma carta em específico. Vamos supor que você lança uma carta que é a metade de um combo. Diz que quando você faz o efeito A, aí você faz o efeito B. Assim que sair uma cartinha que diz, quando você faz o efeito B, faça o efeito A, ambas custarão uma fortuna. Exceto que, se a segunda carta não for Universes Beyond, ela baixa eventualmente, mas a primeira não. Justamente por conta daquela história de segunda lista reservada, que é meio que o apelido dessas cartas no geral. Então, eu acho que sim, esse vídeo tem uma chancezinha maior de ficar datada, mas ele é perfeitamente relevante agora. E talvez até daqui a alguns meses ou um ano ele ainda esteja valendo. Recomendo checar a descrição para ter certeza e olhar a lista das cartas. E o motivo bom, né, que nem eu disse, a boa intenção de eu estar fazendo esse tipo de vídeo, é que eu preciso algo rápido de roteirizar, gravar e editar, pois eu preciso de mais prazo para jogar Hollow Knight Silksong. Logo, em nome dos nossos amigos de Farloom, nós vamos ver isso daqui juntos. Assim como o Budgetório está junto da Train Universe, Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. E seja enfeitando seu setup, ou dando mais personalidade e segurança aos seus decks para os seus amigos e amigas da lojinha verem, você não vai ficar na mão. Inclusive, dá uma olhada nessas Deck Boxes de Homem-Aranha, meu amigo. Essa da Gwen então, rosinha, meu Deus, eu achei que ficou muito da hora o contraste, chama bastante atenção. Inclusive, uma atualização que eu quero trazer para vocês é que essas boxes novas de Homem-Aranha comportam Double Shield, uma opção interessante para as várias pessoas que usam isso. Porém, se você não quiser as boxes de Homem-Aranha, a gente tem mais de 60 modelos já no site disponíveis para escolher, e com novas opções de frete sendo implementadas no site para dar aquela ajudinha. Então use o cupom BUDGETÓRIO5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo a melhor box pelo melhor preço. E enquanto você estiver aí na descrição, aproveita para ajudar o canal se quiser no apoia.c/budgetóriocmd. Eu não consigo assim realmente ser enfático bastante, nem agradecer o bastante pra ser sincero, mas isso aqui realmente só se mantém por conta do apoio dessa galera, beleza? Então beleza. Começando com Arbaz Mir, um mana assassino lendário por 2 manas que causa dano baseado nas suas permanentes históricas não ficha entrando e te ganha vida. Para esse vídeo eu estava pensando em começar com onde a carta roda, mas por que eu gosto dela, por que ela é interessante, e logo de cara dá pra dizer que esse carinha aqui é bem bom para decks de lendas. Mas Eggs realmente é a verdadeira casa desse amigão. Talvez seja um viés meu com o deck do Hagwast que apareceu na Lord Edge of Eternities, onde o Arbaz é uma das melhores cartas, mas isso aqui, a meu ver, potencializa bem todos aqueles Terrarions, esferas cromáticas, essas cartinhas de eggs da vida que ficam entrando e saindo do campo de batalha, e mesmo que existam outras opções que desencadeiam para todos os artefatos, causando dano até com fichas, essa aqui te dá um sustento de vida que não deve ser negligenciado, pois deck de combo tem mania de apanhar, logo toda ajuda é bem-vinda. Assassin Gauntlet, um artefato equipamento que já entra anexado a uma criatura sua e que vira os bichos de um oponente alvo ao entrar. Ele deixa sua criatura com +1/+1 e você compra e descarta quando a criatura equipada causar dano a um oponente.
E esse é para os decks de Hilda da Coroa Gélida, em específico, mas também para decks de equipamento, no geral. E para ser sincero, nesse segundo grupo maior, aqui essa carta é apenas ok. E no futuro, eu vejo a gente cortando a manopla em favor de mais cartas que só compram direto, sem o descarte também. Mas isso no futuro, né? Agora, no entanto, essa é uma figurinha boa pro casual, que é meio que a casa do Voltron, querendo ou não. E como quem não quer nada, você ainda pode abrir as defesas de alguém para outra pessoa finalizar o serviço. Essa carta realmente tem uma flexibilidade que não é costumeira de estar presente em equipamentos. Beregond of the Guard, um soldado lendário que pampa o seu time inteiro em +1/+1 e os dá vigilância até o fim do turno, toda vez que ele ou outro humano entra no campo de batalha sob o seu controle. E esse aqui roda em decks de humanos, é claro, como um Enota. Porém, lembre-se, esse vídeo aqui não é sobre melhores comandantes ou sobre melhores 99 em específico. É apenas sobre cartas UB que estejam baratas. Com a melhora do Mono White como um todo, eu vejo Beregond sendo um bom comandante mais simples. Que é um aviso, inclusive, que eu deixo, no entanto, que é que simples não é igual a fraco, mas sim que esse é um bom deck pra aquele dia que você não quer pensar muito, por exemplo, e com cada vez mais sinergias de humano no Mono White, com cartas como Convocar os Gibbões de Cobre ou ainda uma outra que a gente vai ver nesse vídeo, eu vejo o dano disso aqui escalonando loucamente. É um comandantezinho agro bem interessante. Bottlecap Blast, uma mágica instantânea por 5 manas que pode ficar mais barata com Improvisar, que dá 5 de dano em qualquer alvo e se você der mais dano do que é o necessário para matar aquela criatura, você cria tesouros virados igual a diferença. Curiosamente, eu vejo isso aqui rodando bem em decks de equipamentos, apesar de que quando você olha no EDH Rec, que é a maior base de dados online do Commander, isso só aparece em decks de tesouros. E assim, eu entendo o porquê disso. Essa é uma boa carta para que você vire os seus tesourinhos sem o sacrificar para mana, mas realmente existem maneiras melhores de remover coisas e criar tesouros. Como por exemplo com uma Capanga Sinistra, um Diabo do Pandemônio. Não tô falando, sabe, use um em vez do outro. Cabe as 3 cartas no mesmo deck. Mas em decks de equipamentos, no entanto, você nunca vai se importar de virar os seus equipamentinhos e a mana extra ainda pode ser usada depois equipando algo, o que é super útil. Display of Power, uma mágica instantânea que não pode ser copiada e que copia quantas mágicas instantâneas e ou feitiços que você quiser, que você controla, que estejam na pilha. E você escolhe novos alvos para as cópias. E eu acho que não gasta muito rodeio aqui. Isso roda muito bem em decks de Spellslinger, porém, no entanto, essa carta é consideravelmente menos popular que opções como Vingança Crescente, Reverberar e afins, o que é estranhíssimo pra mim. Talvez as pessoas não tenham visto ela, porque é uma incomumzinha de Senhor dos Anéis, mas, seu combeiro ou combeira safada, faça como eu e permita-se usar isso aqui para copiar as suas mágicas doidas. Faramir, Prince of Ithilien. Nunca vi Senhor dos Anéis. Criatura lendária, humano nobre por 4 manas, que diz que no início da sua etapa final, escolha um oponente. No início da próxima etapa final daquele jogador, você compra um card se ele não te atacou naquele turno. Caso contrário, crie 3 fichas de criatura humano soldado brancas, 1/1. Cara, como eu gosto desse bichinho, que tem como casa absolutamente qualquer deck UW que se importa com criaturas em algum nível. Vamos lá, você tem uma Efara, por exemplo? Isso aqui cria fichas no turno dos outros. Você tem um deck mais político, talvez, tipo um Conselho dos 4? Isso aqui são ainda mais bichos afirmando a sua posição na mesa, como uma ameaça. Ou talvez como uma barreira defensora. E é claro, se o seu deck for uma lista de humanas de O Senhor dos Anéis, isso aqui é apenas obrigatório. E, querendo ou não, isso aqui compra um card por rotação da mesa, então no mínimo essa é uma carta boa. Haystack, um artefato que te deixa pagar 2 manas e virá-lo, e a criatura alvo que você controla sai de fase. E esse aqui é para todo e qualquer deck que queira proteger uma criatura importante, geralmente o seu comandante. O destaque aqui é o quão barato isso aqui se tornou. Eu lembro que na época dos spoilers de Assassin's Creed, o hype com sair de fase estava muito alto já, e o povo tava doido pra abrir essa carta, inflando o preço bastante da figurinha. Mas R$2, 2 e pouquinho, é excelente pra esse efeito, na minha opinião. Lossarnak Captain, um humano soldado com iniciativa que vira uma criatura do oponente quando ele ou outro humano entra, e ainda cria um soldado /1 em toda a manutenção sua. E essa aqui é outra carta que roda em sinergia, como o Beregond da Guarda, que eu havia mencionado mais cedo. Logo, eu a recomendo também para este deck, assim como também para a Hilda da Coroa Gélida. Porém, mais ainda, eu recomendo essa carta para os decks que querem sacrificar algo todo turno, pois por mais incrível que pareça, nem sempre é tão fácil assim no branco achar algo que solta uma fichinha toda manutenção sua. E para uma Trin, Silvar da vida,
talvez uma Talícia ainda, isso aqui acaba se tornando verdadeiramente indispensável. E no mínimo vai ser igual eu falei da manopla lá dos assassinos, virar criaturas tem seu uso político. Loyal Inventor, um humano artífice por 3 manas com vigilância que, quando entra, te deixa procurar um artefato no seu deck. E se você tiver um assassino, aquela carta vai pra mão, se não, vai pro topo. É uma cartinha indispensável pra todo tipo de deck mais budget que comba com artefatos. Só que mais ainda, eu gosto muito disso em decks de equipamentos. Verdade seja dita, eu tenho desenvolvido ao longo dos anos uma tendência pela escolha de decks agressivos que contenham a cor azul, principalmente pelas opções de compra de cards e controle de mesa. Isso aqui, ter vigilância, o transforma num mini monstrinho quando equipado com algo assustador, o que significa que provavelmente ele não é um mini monstrinho e sim um caramunhão, que ainda bloqueia, né, por ter vigilância. Meu Deus do céu, como eu gosto dessa carta. Mirkwood Bats, uma criatura morcego por 4 manas com voar, que diz que toda vez que você cria ou sacrifica uma ficha, cada oponente perde 1 ponto de vida. Será que eu preciso realmente falar muito dessa carta? Eu acho que essa é a única figurinha dessa lista que é amplamente usada e conhecida como baratinha, entre aspas. Bom, se você não conhece os morgueços aqui, de nada, eu suponho. E a popularidade dessa carta faz um contraponto bonito com Nurgle Rage, uma aura que te deixa comprar 2 cards quando entra, que tira o seu tamanho máximo de mão e que deixa uma criatura encantada com +10/+10 se você atacar com 10 ou mais cards na sua mão. E cara, eu fico chateado disso aqui não ser mais popular. Mas pra vocês terem noção, cartas como Devaneio do Sábio ou Mãos Leves estão em pelo menos 3 vezes mais decks do que essa carta aqui. São, sei lá, efeitinhos bons, baratinhos, enquanto essa aqui é a bomba ultimate pra todos governar, rodando, é claro, em Voltrons. E como um dono de Ardenn e esse Voltron, né, de equipamentos, uma aurinha aqui e ali, eu digo que é trivial comprar um monte de cartas nesse arquétipo, dado principalmente a existência de coisas como o Shran, que não deixam sua mão diminuir, e efeitos de recursão que não deixam suas auras se perderem. Quando seus oponentes menos esperarem, você dá +10/+10 para o seu comandante e acerta uma bem no queixo, tirando alguém da partida. Esses efeitos de pump grandes são muito bons, são indispensáveis e eu aprovo essa carta. Peregrine Took, um pequenino lendário que cria uma ficha extra de comida toda vez que você fosse criar qualquer tipo de ficha e que também te deixa sacrificar 3 comidas para comprar um card. E pensando bem, essa aqui talvez seja tão universal quanto os morcegos. Mas de verdade, foi só recentemente que eu percebi que isso aqui é quase que obrigatório para qualquer deck que brinca de criar fichas em grandes quantidades. Ah, meu Deus, Emanuel, você percebeu que a carta de ficha é boa pro deck de ficha? Demorou muito, por um acaso? E cara, sei lá, por que demorou tanto pra eu perceber isso? Mas por algum motivo, na minha cabeça pelo menos, o Took era uma carta para decks de comida. Mas mesmo que você tenha, sei lá, um Gimbal, isso aqui vai transformar cada 3 fichas suas num efeito de compra. Junta isso com as boas-vindas de Tocasia, aquela elfa mono white lá das vidências, e o seu draw só melhora sem nem precisar usar azul. Pippin, Guard of the Citadel, uma madre das runas que te deixa escolher um tipo de card em vez de cores. Mais uma carta essencialmente simples, e se o seu deck gosta de Madre das Runas, eu de verdade recomendaria olhar para esse carinha aqui com mais atenção. Ele tem vigilância, salvaguarda 1, logo até em decks de equipamentinhos ele vai rodar, ou marcadores +1/+1 talvez. E eu atribuo o fato dele não ser tão popular quanto devia ao fato das pessoas estarem apegadas às figurinhas mais antigas, pois não existe nada que justifique não utilizar isso aqui em favor de uma Madre das Runas. Ainda mais se seu deck for budget, não tem tanto orçamento das madres ali, você tá querendo proteger algo seu no Azorius, que é uma quantidade relativamente alta de decks, eu imagino. Restoration Magic, uma mágica de proteção que te deixa escolher entre salvar uma permanente e ganhar um troquinho de vida, ou salvar todo o seu time e ganhar mais vida ainda, dependendo de quanto de mana que você paga. O menor custo é 1 e o maior acaba sendo 5. E essa aqui ainda é relativamente nova e saiu no meu vídeo de melhores 99 de Final Fantasy. E como eu tinha dito antes, eu entendo que proteger uma única permanente não é um efeito tão amado assim, não é tão universal. Mas, dado que temos um módulo de proteger tudo que possuímos, eu vejo isso rodando de verdade em basicamente todo o deck mono white budget. E conforme o seu orçamento melhora, leia-se
aumenta, você pode migrar para suas proteções de Teferi da vida se quiser. Mas isso aqui protege bem aquele bichinho seu no combate, protege seu comandante de uma remoção, e se o late game vier com isso aqui ainda na sua mão, você protege até a mãe daquela global aterradora. E vira a partida. Ring Sight, um efeito que faz o anel te tentar e depois funciona como um tutor, buscando um card da mesma cor de uma das suas criaturas lendárias e botando na sua mão. E pra quem não lembra, o primeiro efeito de tentação do anel é tornar uma criatura em lenda e ela não pode ser bloqueada por criaturas de poder maior. E por conta disso, é claro para mim que isso é ideal para decks de criaturas que desencadeiam efeitos ao causar dano de combate, pois muitas dessas não acabam tendo evasão naturalmente. Então eu recomendo isso aqui até como redundância para um deck de Mutate, mas principalmente uma camisa da vida, ajudando quando ela estiver morta ou sei lá, o que pode ter acontecido com ela. Porém, mesmo se ela estiver viva, tutorar aquela peça de sinergia que vai virar o jogo com certeza vai ser bem agradável e bem útil. Rise of the Witch King, feitiço de 4 manas que diz que cada jogador sacrifica uma criatura de sua escolha, e se você sacrificou uma criatura dessa forma, você pode devolver outro card permanente do seu cemitério para o campo de batalha. E o lugar que eu pessoalmente uso isso aqui mais é no meu próprio deck de Planeswalker, o Kart, o Leão. Porém, assim como é com o Ritual da Fuligem, isso meio que roda em todo e qualquer deck Golgari da vida com níveis diferentes de sucesso. Mas rapaz, que delícia que é matar aquela besta 3/3 que algum Garruk da vida criou para voltar um Garruk maior ainda, de 6, 7 ou mais manas, pra sua board. Vou te contar, é bem da hora. Rose Cutthroat Raider, um robô lendário com iniciativa que cria fichas de sucata no fim do seu combate para cada oponente que você atacou. E pra quem não lembra, né, sucatas podem ser sacrificadas para você exilar o seu topo e poder jogá-lo, e ele ainda diz que as suas sucatas te geram mana vermelha ao serem sacrificadas. E assim, tá, isso aqui roda em qualquer deck vermelho, agressivo, beleza, mas o que eu quero tirar um prazo aqui pra falar é que eu fico indignado que eu deixei essa carta passar batida. Eu não sei como é que isso aconteceu. Fallout foi um set que eu curti, eu li as cartas, mas simplesmente aconteceu. E você sabe o que é deixar passar uma criatura que, em condições ideais, te compra, entre aspas, 3 cartas por turno e adiciona 3 manas à sua pool? Pois é uma coisa ruim, pois isso é um monstro e, sinceramente, olha a geometria dessa carta, cara. Wizards, o que você fez? Me dê 5 cópias imediatamente desse bicho antes que suba de preço. Securiton Squadron. Um robô por 2 manas que te deixa pagar 3 a mais por ficha para criar cópias dele quando entra. E para cada Securitron, as suas fichas de criatura entram com o marcador +1/+1 adicional em si. E assim, é óbvio que isso está bem alto em popularidade nos decks de Fallout, pois essa é uma carta que veio nesse set, logo as duas são utilizadas juntas. No caso, essa carta e os baralhos. E eu ainda sou capaz de admitir, isso aqui vai rodar bem em qualquer deckzinho de ficha, no geral. Porém, tem 2 decks aqui que eu quero salientar que o Securitron roda demais. Primeiro, a Keith, mecanista renomada, que é um deck de fichas que se importa com proliferar e também com marcadores. Não faz nem sentido o tanto que essa carta parece feita à mão para esse deck. E similarmente, decks como Gired, que tem Populate, vão rodar bem esse Securitron. Mas, cara, é num Animpacal, com todas aquelas sinergias com artefatos, proliferar e o escambau, que eu acabo vendo essa carta sendo absurda. Fico animado só de pensar no dano que isso causa. Shao Jan, uma assassina lendária com voar e iniciativa durante seu turno, que pode virar 2 dos seus artefatos para causar 1 de dano direto aos seus oponentes. E essa é mais uma carta rapidinha, pois a maioria das pessoas olharam isso aqui e pensaram no quão bem isso roda com tesouros e afins. Já eu, maluco como sou, olho pra essa moça aqui como um Voltron, que gera bastante alcance de dano, várias possibilidades de causar dano a mais, pois ele consegue mirar na pessoa que tem menos defesa e bater, e pingar dano nas que não dá pra acertar honestamente. E como é a Shao Jan que causa esse dano, isso quer dizer que a farda curiosidade tá liberada. Causa 3 de dano, compra 3 cards. Smeagol, Helpful Guide, uma criatura lendária Halfling horror, pequenino, né? Que diz que no início da sua etapa final, se uma criatura morreu sob seu controle nesse turno, o anel tenta você. Toda vez que o anel te tenta, o oponente alvo revela cards do topo do seu grimório, até revelar um card de terreno. Coloque aquele card no campo de batalha virado sob o seu controle e o restante no cemitério dele. E o lugar que essa carta não roda é no Spell Table, pois pensa numa cartinha trabalhosa de manter funcionando através da webcam, você tá doido. Mas, se você tiver a disponibilidade de jogar numa lojinha, eu vejo isso aqui atrelando majestosamente 2 coisas que não conversam tanto assim: o sacrifício de criaturas e o ramp de terrenos.
pois decks de sacrifício Golgari, pelo menos na minha experiência, vão optar por usar acelerações de mana normal, tipo um crescimento exuberante, um cultivar, mas quando você força as duas coisas a trabalharem juntas, assim como é nessa carta, aí a coisa fica boa mesmo e as sinergias rolam de montão. E olha, eu, enquanto escrevo isso, tive assim um peso na consciência de que talvez eu possa só estar falando da minha experiência pessoal. Mas até mesmo a Babali Saga, que eu montei deck há vários meses, usa de fato cartas como Emissário Veridiano. Então me diz aí, se eu tô viajando ou não na recomendação. No mínimo, isso aqui bota a Tentação do Anel em jogo, então acho que tem um diferencial a ser considerado. E para quebrar um pouco do ritmo desse vídeo, eu quero disparar algumas cartinhas em sequência que tem pouco a ser dito, mas que são ótimas, merecem a sua atenção e que correm o risco de subir de preço como toda carta UB. Então lá vai. Smoke Bomb, um artefato com lampejo por 3 manas que protege todas as criaturas de serem alvo, dando manto a elas. E ele se sacrifica na sua manutenção para deixar uma criatura sua imbloqueável neste turno. Isso aqui é proteção para decks incolores, essa carta se coloca no cemitério, que é o melhor lugar para acontecer combos de recursão de artefatos. E ainda por cima ele impede suas criaturas de tomar remoção e as inimigas de tomar pump. Genial. Sour Whale, uma criatura alienígena baleia 8/8 por 8 manas com voar, vigilância, e as outras criaturas que você controla têm salvaguarda 2. E ela pode ser suspendida por 2 manas. Porém, suspendida eu recomendo que ela não seja. Inclusive ignoro o suspender na maior parte do tempo. Isso aqui é uma 8/8 com voar e vigilância que protege o seu time, logo eu recomendo para decks de voadores como uma Errante Geada, decks de reanimação como um Aralme, ou então ambos, como uma Rafine. The Ring Goes South. Um feitiço que faz o anel te tentar e depois acelera muito o seu mana, buscando um calhamaço de terreno do seu deck, que vai ser, é claro, baseado no número de criaturas lendárias que você controla. Isso aqui roda em decks de lendas, é claro, apesar de funcionar por si só apenas pelo efeito da tentação do anel, mas o que eu quero dar um toque aqui mesmo na galera é do meu desdém por quem diz que só aceleração de mana de custo 2 ou menos é que vê jogo. Que é mentira, cara, que é casual, que bracket que você tá jogando. Sim, isso aqui custa 4 manas, pede setup, mas a recompensa é sensacional. Apenas se permita utilizar isso. Too Greedily, Too Deep, feitiço por 7 manas, coloca o card de criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sob o seu controle. E aquela criatura causa dano igual ao seu poder a cada outra criatura. Isso aqui roda em decks de Reanimator, não preciso nem explicar o porquê, mas tem uma quantidade enorme de decks Grixis cheios de maldade que estão só esperando para poder utilizar isso, mas eles não conhecem essa carta. E é aqui que eu tô para ajudar essa galera, pois num turno esse tipo de deck nojento mata a sua melhor criatura e no outro ela vai roubá-lo e limpar a mesa. Reverse Eternity, um feitiço por 4 manas que te faz comprar cards baseado no custo de mana mais alto entre os seus artefatos, lendas ou sagas, e War of the Last Alliance, uma saga que busca 2 criaturas lendárias do seu deck nos primeiros turnos e no final dá golpe duplo para todo o seu time e o anel te tenta. Ambas as cartas se importam majoritariamente com permanentes históricas, logo fica essa recomendação meio genérica para ambas, mas dando um exemplo específico, um deck como aquela lista nova de Edge of Eternities das criaturas artefatos consegue utilizar bem ambos, logo tem público para essa carta aqui. The Pridewing Steel Flagship, um veículo lendário que cria um cavaleiro toda vez que outro artefato não ficha entra no campo de batalha sob seu controle, e esses cavaleiros são mais fortes se você continuar baixando artefatos naquele turno. Essa carta tem muito texto, logo fica fácil se perder nela. E mais fácil ainda é achar que isso aqui só roda em decks de veículos, mas de verdade essa é uma carta monstro em todos os decks que tem artefatos não fichas entrando, o que me leva a pensar inclusive se isso aqui é uma condição de vitória viável para o bom e velho Aegis. Acho que vale o teste. E por fim, temos Wrecking Ball Arm, um artefato lendário equipamento por 2 manas que diz que a criatura equipada tem poder e resistência básicos 7/7 e não pode ser bloqueada por criaturas com poder 2 ou maior. Perdão, menor. E aí ela pode equipar criatura lendária por 3 manas ou equipar criatura qualquer por 7 manas. Isso é bom para decks Voltron. Nossa, que surpresa, quem diria? Mas, no entanto, eu não usaria isso aqui num deck genérico de lendas, que é uma possível casa que você poderia deduzir baseado naquele equipar criatura lendária. E o motivo disso aqui ser brilhante em Voltron é que, enquanto a maioria dos equipamentos vai aumentar em mais 1/1, mais 2/2, talvez um 3, 4 ali de ataque, nos bons dias, essa é a carta que pode aumentar em até 6 o poder de uma grande quantidade de comandantes, caindo como uma luva, ou, nesse caso, como um braço,
para os nossos amigos pequenos e Voltrons. Por fim, eu quero falar com um pouco mais de calma sobre duas cartas que também são simples, mas que têm muito texto. Então eu vou ler mais devagar, tranquilo? The Flux, um encantamento saga por 4 manas que tem 6 capítulos. E no primeiro, essa saga causa 4 pontos de dano à criatura alvo que o oponente controla. No capítulo 2, 3, 4 e 5, você vai exilar o card do topo do seu Grimório e pode jogar neste turno. E no capítulo 6, você adiciona 6 manas vermelhas. Isso aqui é meio que o santo graal mono-red que está em todas as minhas listas vermelhas, independente se eu tenho outra cor ou não ali. Pois essa é uma carta que faz função de remoção, de vantagem de cards e de mana, o que é fora de série. E se ainda você for uma lista que dá conta de proliferar esses marcadores, como talvez um deck de Clive, isso aqui pode chegar a realisticamente gerar mana, o que é fora de base, não tem comparativo. Uma das cartas mais completas para o casual, principalmente nessa cor. E para a última carta de hoje, de verdade, a gente tem Vannach, Heart of Hydaelyn, uma criatura lendária, ancião mago por 3 manas, que diz que toda vez que você conjurar a mágica lendária, compre um card, mas isso desencadeia apenas uma vez a cada turno. Ele tem a habilidade Cisão Heróica, pague 7, vire Vannach, exile a permanente alvo que não seja um terreno, transforme Vannach, e ative essa habilidade somente como um feitiço. E essa carta acaba se tornando Hydaelyn, The Mother Crystal, uma criatura lendária, deus, que é indestrutível e que tem bênção de luz. E diz que no início do combate do seu turno, coloque o marcador +1/+1 em outra criatura alvo que você controla. Até o fim do seu turno, ela ganha indestrutível. E como não quer nada, né? Mais efeito, se aquela criatura for lendária, compre um card. Já para finalizar, sim, eu acho que isso aqui roda em deck de lendas. Porém, enquanto a maioria vai colocar o Vannach nas 99, eu acho que ele é um bom comandante simples, assim como o Beregond da Garda. Perdão, Gord. Verdade seja dita, eu não sei como que eu acabei com 2 comandantes mono-white simples no mesmo vídeo, mas depois de 30 cartas, eu acho que eu mereço um descontinho, vai. De qualquer forma, cartinha sólida pro agro, remove algo e te compra todo turno, de forma que as suas bases estão bem fundamentadas. E cartas como Techar, que volta a Vannach, ou Adeline, que querem ser destrutivo para poder atacar, vão adorar estar debaixo das graças do Mother Crystal. E você deve atender esse chamado. E bom, por hoje é isso. Vocês estão jogando Silksong também, gente? Meu Deus, eu tô com 12 horas nesse jogo e ele é fenomenal. Se alguém tiver chegado até aqui e estiver jogando também, escreve Caramba! Que é aquele meme da Hornet, por favor, pra eu poder saber. E dito tudo isso, eu queria deixar aqui um alô a todos os meus apoiadores, pois vocês que fazem isso acontecer. Em especial, um salve para o nosso patrão generoso, Fake Selbit. Valeu, amigo, eu fico meio sem jeito, mas brigadão mesmo, de coração. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá, meu nome é Emanuel, e esse é o Budgetório. Até mais!